Cara, quanto tempo que eu não gravo um vídeo com luz natural, velho? Isso aqui pra mim é pura nostalgia. Estou num ambiente um pouco diferente, como eu falei no começo do vídeo, eu vim pra casa do meu irmão. Aqui não tem quase nada, porque casa de homem é assim, né? Homem solteiro, mora sozinho, não tem absolutamente nada na casa. E aí fica esse eco aqui, ó. Enfim, tô passando uns dias aqui pra poder deixar a mente fluir um pouco melhor. E aí me veio a pergunta na cabeça: por que pessoas criativas, pessoas que precisam da criatividade pra trabalhar, têm um tempo diferente? Assim, desde quando eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que usa a criatividade no dia a dia. Eu sempre utilizei a arte para me expressar de alguma forma, desde criança. Sempre gostei de escrever, compor, enfim, sempre fui muito apegada às artes no geral. E felizmente, eu nunca perdi esse traço em mim. Muita gente tem esse traço bem marcante na infância, né? Conforme vai crescendo, vai perdendo essa característica. Não é que você deixe de ser criativo, mas você é atropelado por tantas questões da vida adulta, do dia a dia, enfim, que você acaba deixando essa criatividade de lado. Eu, felizmente, nunca perdi isso, e quando eu entrei no design gráfico, eu acredito que eu tenha entrado com um pensamento que muita gente teve também, de que seria livre para utilizar essa expressão criativa 100% no design. Mas aí, quando a gente entra, a gente dá de cara com a realidade e percebe que design é muita técnica, é muita regra, você está sempre preso ao briefing, né, às necessidades de algum cliente, às vezes até mesmo ao luxo de algum cliente, de você precisar abrir mão daquilo que você tem que fazer para aquilo que você vai fazer para ele para ganhar dinheiro, e você percebe que trabalhar com design gráfico não está 100% atrelado à criatividade, que a sua criatividade, na verdade, não vai ser utilizada sempre. E isso me deu um choque de realidade muito grande quando eu bati o olho na profissão que eu escolhi e percebi que não seria nela que eu iria utilizar toda essa minha expressão criativa, que eu poderia ser livre para criar. Enfim, é um pensamento meio burro que eu tive no começo, mas muita gente tem esse pensamento. Inclusive, muita gente chega em mim às vezes e fala: putz, eu não sou muito criativo, será que eu vou dar certo com design? Vai, cara! Criatividade não vai ser a coisa que você mais vai utilizar ao longo da sua carreira. E aí, quando eu dei de cara com esse problema, né, de que eu não iria utilizar o design gráfico para me expressar criativamente, foi aí que surgiu essa ideia, essa vontade de começar na produção de conteúdo. Porque aqui dentro sou eu sozinha falando com outras pessoas, mas do meu jeito, da minha forma. Eu não preciso atender o briefing, as expectativas de um cliente. Aqui eu posso chegar e utilizar a minha criatividade para pensar no tema que eu quero falar sobre, como que eu vou fazer essa edição. Dentro do meu Instagram, as publicações, eu sou livre para criar da forma como eu quiser fazer. Não tem nada que me limite, que me prenda. Então aqui, finalmente, eu encontrei um lugar onde eu pudesse utilizar a minha criatividade para me expressar e levar conteúdo até as pessoas. Felizmente, consegui casar isso com design gráfico, que é uma área que eu gosto tanto e me dedico tanto, né? Estudo tanto sobre. E aí, eu já tô há uns 2 anos quase, né? Tem 1 ano e meio aí que eu produzo conteúdo, e é onde surge essa questão na minha cabeça com bastante frequência de que por que nós que utilizamos criatividade no dia a dia temos um tempo diferente? Provavelmente, se você que está aí do outro lado é designer, é editor, sei lá, você pode ser ilustrador, você sabe que você não pode sobrecarregar o seu dia de coisa, não é? Porque se você decidir fazer isso, se você decidir colocar trabalho de 8 horas da manhã até, sei lá, 6 horas da tarde direto, sem parar, você não vai conseguir ter ideia para fazer nada. Porque, de alguma forma, as melhores ideias surgem quando a sua mente está relaxada, quando você está à toa, quando você está fazendo algo que você gosta, quando você está deitando para dormir, quando você está assistindo uma série, jogando alguma coisa. Pô, se eu sentar aqui nessa cadeira e me forçar a ter ideia para vídeo durante um dia inteiro, provavelmente nada vai passar pela minha cabeça. Agora, eu paro de fazer isso e vou fazer algo que eu gosto, me dou um tempo ali para, enfim, ficar à toa, as melhores ideias surgem. Tem alguns momentos que eu só preciso deitar na cama, olhar pro teto e ficar encarando o teto por algumas horas para pensar em coisas muito da hora para fazer. E é essa necessidade de procrastinação que faz com que eu me sinta muito mal com a minha profissão. E eu não sei se isso também acontece com você, mas quando eu olho pessoas que têm uma profissão mais padrão, meu irmão, por exemplo, né? Ele trabalha com engenharia, então ele passa o dia inteiro trabalhando e é um trabalho que não necessariamente exige criatividade. É uma coisa que você precisa ter a técnica, o conhecimento e a mecânica da coisa. Então ele consegue trabalhar um dia inteiro e a mente vai funcionar. E aí eu preciso periodicamente, constantemente, parar ao longo do meu dia para fazer nada. E eu fico me sentindo muito mal, porque eu falo, putz, aquela pessoa tem a mesma quantidade de horas no dia que eu e ela trabalhou muito mais. Por que eu precisei ficar parada? Por que eu precisei ficar à toa? Por que eu simplesmente não consigo sentar aqui nessa cadeira e ficar horas a fundo, assim, trabalhando sem parar? Porque a minha criatividade não permite com que isso aconteça. E aí surge aquela sensação de insuficiência muito grande. Do tipo, você não é capaz, você não consegue trabalhar um dia inteiro sem interrupção. Ou você não consegue encher tanto o seu dia de assunto para fazer porque você, enfim, não dá conta. E esse é um sentimento muito ruim que me faz pensar que talvez eu não esteja fazendo tudo que eu poderia fazer dentro do meu trabalho. Mas se você passa por esse problema também, isso é só a sua criatividade precisando de um tempo para funcionar. Isso foi algo que eu percebi
percebi, olhando e interagindo com outras pessoas que também trabalham com produção de conteúdo, pessoas que também trabalham com design gráfico, que elas às vezes precisam ficar paradas, sem fazer nada. Então, se você tá passando por isso daí, se você tá nesse momento de perceber que você precisa ficar à toa ao longo do dia e sente que você está procrastinando ou que você não está se dedicando ao seu trabalho de design gráfico, relaxa, você só precisa desse tempo para sua mente conseguir funcionar melhor. Você vai perceber ao longo da sua vida que para realizar projetos, você vai precisar de um tempo parado para surgir um bando de ideia na tua cabeça. Porque se você simplesmente sentar na frente do computador e falar, eu vou resolver isso agora, tua mente não vai funcionar. Então, quando a galera pergunta, qual é a melhor dica para lidar com bloqueio criativo? Não faça absolutamente nada, que o bloqueio criativo vai embora. Ele só tá ali presente porque você está pressionando a sua mente a ter que pensar numa coisa que ela não vai conseguir naquele momento. E essa é a questão de pessoas criativas terem um tempo diferente do que pessoas que não precisam da criatividade para trabalhar. Enfim, isso é muito louco, parei para pensar isso aqui no dia de hoje. Inclusive, eu fiquei parada no Instagram, quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu estou lá todos os dias e já tem umas 2 semanas que eu praticamente não dou a cara. Eu tive um problema com isso, de criatividade, de motivação, de vontade de aparecer por lá, e eu decidi vir para casa do meu irmão, inclusive, para isso, né? Para poder, enfim, mudar o ambiente, mudar os pensamentos, ter contato com outro tipo de gente, para ver se eu consigo pegar no tranco de novo, se a minha mente volta a funcionar direito. Isso é uma parada bem interessante também para você fazer caso você sofra com esses problemas de criatividade, de motivação. Tenta mudar o seu ambiente, mudar um pouco a sua rotina, isso ajuda muito, velho.